Existe um embate na igreja antigo, muito antigo, entre os chamados calvinistas e os chamados arminianos. E parece que há uma espécie de divisão na igreja. Os que são arminianos, eles arrogaram para si toda a virtude da missão, das missões, do evangelismo, porque eles dizem que é praticamente impossível você ser um bom missionário e ser calvinista. Deixa eu tentar explicar mais o que isso vem a ser para aqueles que não conhecem. Numa visão tida como calvinista, que vem de João Calvino, um reformador do século XVI, não só de Calvino, mas isso foi muito bem explicado na obra de Calvino, você tem a soberania de Deus como um dos pilares da palavra de Deus. Deus é soberano. Então Deus é soberano para fazer o que Ele quer com a sua criação. Deus é soberano para escolher quem Ele quer e para rejeitar quem Ele quer. Essa é uma visão, que eu diria, de maneira muito simplista, essa é a visão calvinista. Deus elege, Deus predestina e Deus inclusive prepara os meios pelos quais aquela pessoa ela vai se converter. Numa visão arminiana, a morte de Cristo ela não é uma morte em si salvífica, não é uma morte que vai, de uma vez por todas, resolver o problema do homem, mas ela cria uma possibilidade de que o homem se salve. Então, está aberta a porta e aqueles que quiserem, livremente e sem nenhuma interferência de Deus, quiserem Deus, esses vão ser salvos. E aí, porque essa visão parece ser uma visão mais aberta para o coração do homem, então eles dizem, é impossível você pregar e ser um bom missionário se você crê que os eleitos eles já estão predestinados para a vida eterna e os demais eles estão perdidos. Isso soa como se fosse um desestímulo para a obra missionária. Só que, na verdade, essa visão a respeito da soberania de Deus é uma distorção da própria doutrina. Porque quando o arminiano fala desse modo a respeito do modo bíblico, entenda, calvinismo e Bíblia é exatamente a mesma coisa, porque é o que a Bíblia ensina, então eles distorcem a verdade no seguinte sentido. Porque se eu crer dessa maneira, que a obra missionária ela não tem sentido, dado que Deus elegeu na eternidade os que vão ser salvos, então necessariamente eu não vou estar sendo inquirido à pregação, eu não estou crendo na soberania de Deus por completo. Eu estou crendo em outro tipo de doutrina, e essa sim é equivocada, chamada fatalismo. O que é fatalismo? Você compreende que uma coisa vai acontecer independentemente do que você faça, então você não faz nada. Isso não é calvinismo, isso não é escritura, isso se chama fatalismo. A doutrina da soberania de Deus, ela não nos ensina isso. Você tem uma lista de textos de Gênesis e Apocalipse que falam sobre predestinação, que falam sobre a necessidade de Deus eleger alguém para que aquela pessoa seja salva. Isso é uma lista enorme. Mas existe também uma outra lista que fala muito sobre a responsabilidade do homem desejar Deus, de um homem diligentemente buscar Deus. Mas aí o próprio apóstolo Paulo, que está falando aqui, Lucas está narrando o que Paulo fez em Corinto, ele também ensina que o meio pelo qual essa pessoa eleita vai se converter é por meio da pregação. Observe o que Paulo escreve aos Romanos, Romanos 10. A partir do verso 12, palavras de Paulo. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, essa é uma citação aqui de Joel, capítulo 2, verso 32. Citação direta do Antigo Testamento. O que é que está sendo dito aqui? Todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Essa é uma verdade bíblica.
Agora a questão é, como é que alguém pode invocar o nome de Deus para ser salvo? Aí ele vai explicar, verso 14: como, porém, invocarão aquele que não creram? O que invoca a Deus é o que crê. E como crerão naquele de que nada ouviram? Para crer, precisa ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Qual é a condição para que alguém seja salvo? Ele precisa crer. Para crer, ele precisa ouvir. Para ouvir, precisa haver alguém que pregue. Aí ele vai dizer logo em seguida: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O modo pelo qual alguém vai ser salvo é por meio da fé. Para que alguém tenha fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação. Então alguém tem que pregar. Para que alguém pregue, ele precisa ser enviado, ele precisa ser ordenado. Então aí você tem a igreja. E a igreja, ela vai anunciar as boas novas. Palavras de Paulo. Esse é o método. Alguém tem que pregar. Mas ele vai dizer na carta aos Efésios, vá comigo por favor, capítulo 1, que há um pano de fundo para isso aqui. Verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja agora: assim como nos escolheu nele. O Pai nos escolheu em Cristo. Essa é a primeira verdade que está sendo dita aqui. Qual é o papel do Pai na salvação? Eleição. Ele nos escolheu nele. Quando? Veja, verso 4. Antes da fundação do mundo. Então, a eleição não se deu no tempo e no espaço. Porque esse também é um erro muito comum. As pessoas falam, né, a respeito de um conhecimento de Deus. Deus elege porque Ele conhece. E esse conhecimento é: eu sabia que fulano de tal ia se converter, então eu elegi. Mas logo isso não é eleição, né? Porque eleição é dentre vários, você elege alguém. E Deus dessa forma não estaria elegendo. Mas aqui você entende exatamente quando isso aconteceu. Antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então aqui também está desfeita uma outra falácia arminiana, que aquele que crê na soberania de Deus não busca santificação. Paulo, que cria na soberania de Deus, Paulo, que pregava exatamente a predestinação, ele diz: fomos predestinados antes da fundação do mundo com um propósito. O propósito da eleição é que o homem viva em santificação, não para que se degenere em pecado, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E aí ele vai começar agora a tratar da obra de Cristo. Primeiro, o que acontece na eternidade. Uma eleição, o decreto de Deus. Mas para o decreto de Deus ser válido no tempo e no espaço, Cristo precisava morrer pelo pecado do homem. Então ele vai dizer: o decreto se realiza por meio da obra de Cristo. E então está preparada aqui a salvação. Agora, como é que eu creio? Aí vem a obra do Espírito, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Veja, verso 13. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Que verdade? Que Deus elegeu e que Cristo morreu. Essa é a pregação. Então agora, obra do Pai, obra do Filho e a obra do Espírito. Por meio da pregação da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Quem coloca a fé no nosso coração, quem sela a fé no nosso coração, é o Espírito Santo da promessa.
Então a eleição se deu na eternidade, a consumação da obra da redenção na história, e na minha vida a salvação vem por meio de alguém que se levanta para pregar esse evangelho. Logo, se a história fica somente no decreto e na morte de Cristo, e ninguém prega, como ele disse em Romanos 10, não há quem creia, porque para que haja crença, fé, tem que haver alguém que pregue. Só que quando alguém prega, nem aí ele tem responsabilidade pela salvação, porque ainda falta a obra da terceira pessoa da Trindade. É o Espírito que vai selar a pregação no teu coração. A obra da salvação é trinitária, e ela usa o homem como um instrumento de Deus para que a sua obra da eternidade e na cruz do Calvário seja verdade na sua vida. Então, o decreto não desmerece a providência. E a lei de Deus que foi declarada, ela não vai desmerecer também o decreto.